Imagina que você tem uma folha de papel. Se você dobra uma vez, tudo bem. Se dobra duas vezes, perfeito. Mas se continua dobrando a folha no mesmo lugar, uma e outra vez, o que acontece? Exato, ela quebra. Esse fenômeno se chama fadiga do material e é o inimigo número 1 de qualquer estrutura que se move. Agora multiplica isso por cada decolagem, cada pouso, cada turbulência, cada mudança de pressão que um avião sofre. Estamos falando de milhares de ciclos de estresse. E aqui está o truque. Os remaches permitem que o avião flexione sem quebrar. Escuta isso com atenção porque é crucial. Quando duas peças de alumínio são soldadas, elas viram uma única peça rígida. Parece bom, né? Pois não, porque quando essa peça rígida recebe estresse constante, as trincas que se formam na solda se propagam como um raio por todo o material. É como um efeito dominó de destruição. Mas os remaches são diferentes. Cada remache age como um ponto de parada. Se uma trinca começa a se formar, o remache a interrompe. Não deixa ela se propagar para o próximo painel. É como ter milhões de pequenos guardas de segurança distribuídos por todo o avião. E tem mais, muito mais, porque esses remaches também resolvem um problema que você nem sabia que existia, a corrosão galvânica. Quando dois metais diferentes se tocam na presença de umidade, eles criam basicamente uma bateria microscópica que começa a corroer o metal. Na solda, isso é inevitável, porque você funde materiais diferentes, mas com os remaches, os engenheiros podem usar materiais específicos e selar cada conexão para prevenir esse tipo de corrosão. Cada remache é estrategicamente projetado para o tipo específico de estresse que vai receber naquela parte exata do avião. Agora vem algo que você provavelmente nunca considerou. Como se inspeciona um avião para garantir que está seguro? Com soldas, você precisa de equipamentos de raio-x ultra caros, técnicos especializados, e mesmo assim pode perder uma trinca microscópica que eventualmente causa um desastre. Mas com remaches, um mecânico pode literalmente vê-los, tocá-los, substituí-los um por um se necessário. É manutenção modular. Se uma área tem problema, não precisa reconstruir toda uma seção do avião, só troca os remaches afetados. Isso não é só mais seguro, é mais inteligente. Mas espera, porque a verdadeira genialidade dos remaches vai muito além do que você acabou de ouvir. Deixa eu falar do fator peso. Na aviação, cada grama conta, literalmente. Um avião comercial pode gastar milhares de dólares extras em combustível por cada quilograma de peso adicional durante sua vida útil. As soldas não só adicionam peso pelo material extra necessário, como também exigem reforços estruturais adicionais para lidar com as tensões. Os remaches, por outro lado, são incrivelmente eficientes em termos de peso versus resistência. Os engenheiros calcularam o diâmetro exato, o espaçamento preciso e o tipo específico de liga para cada zona do avião. Nada está lá por acaso. E aqui está algo que vai te fascinar. Existem diferentes tipos de remaches para diferentes partes do avião. Remaches sólidos para áreas de alto estresse, remaches cegos para lugares onde só se acessa de um lado, remaches de tração controlada, que se quebram quando atingem exatamente a tensão correta durante a instalação. É uma ciência tão precisa que os técnicos que instalam esses remaches recebem anos de treinamento especializado. Um único remache mal instalado poderia comprometer a integridade estrutural de todo um painel. Agora deixa eu te contar algo que os fabricantes de aviões não costumam divulgar: a flexibilidade. Sim, leu direito, os aviões precisam flexionar. As asas de um Boeing 787 podem dobrar para cima até 7,5 metros durante o voo. 7 metros! Se essas asas estivessem soldadas rigidamente, quebrariam como um galho seco. Os remaches permitem que cada painel, cada seção, cada componente tenha exatamente o grau de movimento necessário sem comprometer a estrutura geral. É como a diferença entre um prédio rígido que desaba num terremoto e um flexível que dança com o movimento, mas fica de pé. Vamos falar agora de algo que raramente se menciona: o processo de manufatura. Quando a Boeing ou a Airbus constroem um avião, não fazem de uma peça só, constroem por seções, em diferentes partes do mundo. O fuselagem dianteiro pode vir de um país, as asas de outro, a tal de um terceiro. Essas seções maciças precisam se unir com precisão milimétrica. Os remaches permitem ajustes durante a montagem. Se algo não encaixa perfeitamente, você pode corrigir. Com solda, você está comprometido no primeiro tentativa.
Um erro significa descartar seções inteiras, que custaram milhões. Os remaches dão flexibilidade de manufatura sem sacrificar segurança. Mas aqui está a pergunta de $1 milhão. Se os remaches são tão incríveis, por que alguns aviões modernos usam materiais compósitos unidos com adesivos? Boa pergunta, e a resposta é fascinante. Os materiais compósitos, como fibra de carbono, não são metais, então não sofrem fadiga metálica da mesma forma. Mas mesmo nesses aviões de última geração, adivinha só, ainda usam remaches nas uniões metal-metal e em áreas críticas, porque depois de mais de um século de aviação, os engenheiros aprenderam que, quando se trata de unir metal com metal sob estresse extremo, nada supera um bom remache. Deixa eu te levar agora a algo que provavelmente vai fazer você ver os aviões de forma diferente para sempre: a redundância. Esse é o santo graal da segurança aeronáutica. Tudo num avião tem backup. Múltiplos sistemas hidráulicos, múltiplos computadores, múltiplos motores, e os remaches são a redundância estrutural última. Se 10 remaches falharem em um painel, ainda tem centenas mantendo no lugar. A carga se redistribui automaticamente. O avião continua voando. Com uma solda contínua, se falhar em um ponto crítico, toda a estrutura está comprometida. Não tem plano B. Agora vamos falar de números reais, porque isso vai te impressionar. Um mecânico de aviação pode instalar aproximadamente 200 remaches por dia, trabalhando com cuidado. Um Boeing 747 tem 6 milhões de remaches. Faz as contas, estamos falando de 30 mil dias de trabalho só em remaches. Isso dá mais de 82 anos, se uma só pessoa fizesse. Claro, tem equipes enormes trabalhando simultaneamente, mas isso dá uma ideia da escala monumental de engenharia que representa cada avião que você vê decolar. E aqui está algo que talvez você não soubesse. Existem diferentes tipos de remaches para diferentes partes do avião. Remaches sólidos para áreas de alto estresse, remaches cegos para lugares onde só se acessa de um lado, remaches de tração controlada, que se quebram quando atingem exatamente a tensão correta durante a instalação. É uma ciência tão precisa que os técnicos que instalam esses remaches recebem anos de treinamento especializado. Um único remache mal instalado poderia comprometer a integridade estrutural de todo um painel. Agora deixa eu te contar algo que vai mudar sua perspectiva. Esses remaches que você vê no exterior do avião são só a ponta do iceberg. Por cada remache visível, há dezenas mais dentro da estrutura que você nunca vai ver. No interior das asas, ao longo das costelas do fuselagem, nos longarinas de suporte, toda essa complexidade oculta trabalhando silenciosamente para te levar de um continente ao outro. E cada um desses remaches foi calculado, posicionado e verificado com uma precisão que faria um relojoeiro suíço se impressionar. Agora está algo que você provavelmente nunca considerou: o futuro. Os remaches vão desaparecer algum dia? Provavelmente não por completo, embora a tecnologia avance com novos materiais e métodos de união. Os princípios fundamentais que tornam os remaches superiores para aplicações aeronáuticas continuam válidos. Mesmo os aviões mais futuristas nas mesas de design, aqueles que vão voar a velocidades hipersônicas ou usar propulsão elétrica, ainda vão incorporar remaches em áreas críticas, porque quando você está a 12 mil metros de altitude com centenas de passageiros a bordo, não se experimenta, usa-se o que funciona. Então, da próxima vez que você embarcar em um avião e vir esses milhões de pequenos pontos metálicos cobrindo o fuselagem, lembre-se, não estão ali por acaso. Cada um representa décadas de engenharia, pesquisa e lições aprendidas, às vezes de forma trágica. São a diferença entre um voo seguro e um desastre. São a razão pela qual a aviação comercial é o meio de transporte mais seguro já inventado. E são um lembrete de que, às vezes, as soluções mais simples são as mais brilhantes. Se esse conteúdo te fez ver os aviões de forma diferente, deixa um comentário me contando qual parte te surpreendeu mais e se quer mais conteúdo alucinante sobre aviação que vai fazer você entender o mundo de uma forma completamente nova. Inscreva-se e ativa o sininho, porque tenho mais histórias incríveis para te contar. Nos vemos no céu, amigos da Aeroplanet!